diz assim: depois que foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, que começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 51. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Amém. Podemos assentar? Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança que foi nos dada nesta noite. Antes de entrar na mensagem, irmãos, eu quero frisar aqui: nós estamos com este projeto que é o evangelismo, e confesso à igreja que há muito tempo atrás Deus tem colocado no meu coração para poder estar fazendo esse trabalho. Domingo passado estávamos ali uma equipe, graças a Deus nosso irmão Jeremias está nos auxiliando. Estamos aí também com os nossos irmãos haitianos nos ajudando, sedentos ali do evangelismo. E domingo passado aconteceu algo que me chamou a atenção. Nós estávamos evangelizando aqui o bairro Alto, e quando chegamos ao caminho, dividimos-se em dois grupos. E o nosso irmão Jeremias foi ali com a Marie e juntamente com José. Isso. E eu, juntamente com mais um irmão, estávamos evangelizando. E de repente passamos em frente de um bar, e o bar estava cheio. E eu parei na frente do bar. O nosso irmão Simeão pegou ali o folheto e foi entregando para aquelas pessoas que estavam ali. E de repente, meus irmãos, nós terminamos o bairro Alto lá embaixo, e quando voltamos de volta, olhamos e vimos que ali no bar todos eles estavam parados lendo o folhetim. E isso chamou muito a minha atenção. Quero contar muito com o apoio da igreja, contar com o apoio dos irmãos. Todos os domingos, às 2 horas da tarde, estamos aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, fizemos o bairro do Jandaia 2, casa por casa. E ali também algo me chamou muita atenção, que nós estávamos entregando o folheto, e de repente chegamos numa casa onde estava havendo uma festa. E quando fomos entregar o folheto, aquele som alto, eu me lembro ali que a mulher olhou para o marido e disse: Ei, desliga o som, vamos dar referência à palavra. E ali ele foi, meus irmãos, e desligou o som, e nós começamos a entregar o folheto e falar do amor de Cristo. Aleluia. Acabamos, saímos dali um pouco mais adiante. Um grupo de jovens, de aproximadamente uns 8 jovens, estava saindo de dentro de uma mata, e ali paramos, entregamos na mão de cada um deles. E eu me lembro que continuamos a entregar, e de repente eu escutei ele gritar: Ei moço, ei moço! De repente eu parei, olhei e disse: Fala! Ele disse: Olha, aonde que é o endereço da igreja? Nós queremos ir lá ouvir a palavra. Igreja, ajuda-nos nessa última hora. Se os irmãos fazerem um evangelismo conosco, aí faça um teste. Os irmãos vão ver como que as almas estão sedentas de ouvir a palavra. Aleluia. Também, graças a Deus, a banda se prontificou. Nosso irmão William, nosso irmão Sandro, e estará fazendo um culto conosco ali, nos ajudando, nos auxiliando. E assim eu peço à igreja: como nos ajudar nessa última hora. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Olhando para esta passagem, meus irmãos,
esquecida, uma pessoa que nem nome a Bíblia me dá, uma pessoa que, se nós olharmos, nós vamos ver que este cego só fala de cego Bartimeu, mas não tinha nome, não tinha um CPF, não tinha um RG, não tinha um comprovante de residência. Aleluia, uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada, uma pessoa que, segundo o Estado romano, concedeu a ele uma capa para identificá-lo que era um mendigo miserável. Oh, aleluia! E agora nós vemos aqui esse cego Bartimeu, uma pessoa que ninguém dava nada para ele, uma pessoa que, quem sabe, pensava que ele iria morrer e nunca mais iria enxergar a luz. O tempo vai passando e agora essa pessoa miserável, ela se encontra à beira do caminho. Olha só, irmãos, o interessante, quando eu olho esse cego, eu vejo esse cego e pego ele como referência, como um crente desviado, porque a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira. E à beira do caminho, sentido a Jericó. O crente desviado, sabe como que é, irmãos? O crente desviado é aquele crente que, se eu tomar um pouquinho, não tem problema nenhum. Se eu contar uma mentira, não tem problema nenhum. Aleluia. Se eu andar meio torto, não tem problema nenhum. O crente desviado é aquele crente que chega na igreja, ele pula, fala em línguas estranhas, sente a presença, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele chora, ela chora, aleluia, sai renovado, mas no outro dia parece que não aconteceu nada. Urabachura bacandarabachura bacai. Esta noite o Espírito Santo de Deus, ele geme. Esta noite o Espírito Santo de Deus, ele geme. E o gemido dele é inexprimível pela igreja. O crente desviado, irmãos, é aquele crente que olha e diz: o pastor não está me vendo, os irmãos não estão me vendo. Na igreja ele toca, pega o instrumento, e no mundo ele chega em casa e começa a cantar músicas mundanas. Na igreja ele oferece a Deus um culto, mas chega em casa e ele não oferece culto a Baal. Esse mendigo, ele estava à beira do caminho, ele não sabia o que ele ia fazer. Mas agora vem a melhor parte. Aleluia. Deixa eu citar aqui um exemplo. Jeremias, se coloque em pé, por gentileza. Afonso, se coloque em pé, por gentileza. Vou citar um exemplo aqui para os irmãos entenderem melhor. Olhe para cá. Imagine agora, fique aqui, por gentileza. Fique aqui do lado. Fique ali. Isso. Imagine agora, meus irmãos. Vamos citar aqui que Jesus estava passando. E quando Jesus estava passando, me acompanhe. Aleluia. De repente o cego olhou e disse: como eu vou chamar a atenção do mestre? Tem várias formas para você chamar a atenção do mestre. Tem a curiosidade, como Zaqueu, que subiu na figueira para ver o mestre. Tem a forma de entregar ao mestre a sua oferta, como aquela viúva. Tem a forma como o paralítico que pegou, subiu a cama e foi descido ao meio. E ali naquela casa Jesus olhou para ele. E de repente eles estão caminhando. E o cego começou a gritar bem forte. Diga comigo: Jesus, filho de Davi. Não, mas se fosse assim, Jesus não tinha ouvido, não. Vamos mais forte. Diga: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Vem, acompanhando. Tenha compaixão de mim. Diga. Tenha compaixão de mim. Novamente: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi.
Jesus, filho de Davi. Continue, tenha compaixão de mim. Fique quieto. Mais forte, meu irmão. Afonso está falando mais forte. Vamos lá. De novo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diga, fique quieto. Fique quieto. Meu Deus, esse forte do Afonso. E de repente ele começou lá a clamar. E ele rasgou a sua alma e disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão começava a dizer: fique quieto. Pode se assentar. Muito obrigado. Cala sua boca. É assim que o diabo faz, meu irmão. Muitas das vezes nós chegamos no culto, aleluia, e o Espírito de Deus começa a tocar em nossa alma, e o Espírito de Deus começa a tocar em nosso coração, e de repente você quer chamar a atenção de Jesus, mas o inimigo fica do seu lado dizendo: pare, ele não vai te escutar, ele não vai te ouvir, não precisa chorar, não precisa falar em mistério, não precisa entregar profecia, Jesus não está te ouvindo, Jesus não está te vendo, mas de repente Jesus parou. Eu tenho uma profecia de Deus para você aqui esta noite. Tem pessoas que entraram aqui com este cego, filho desviado, família destruída. Pessoas que entraram aqui como este cego, desempregados. Pessoas que entraram aqui como este cego, com um problema na justiça. Pessoas que entraram aqui como este cego, não sabem o que vai comer amanhã. Mas essa noite Jesus vai parar para te ouvir. Levante a sua mão para o céu. Esta noite o Espírito de Deus, aquele que está no nosso meio, manda te dizer que hoje Ele entra na tua casa. Ele manda dizer que as portas vão se abrir para você. Ele manda dizer que a tua enfermidade vai ser resolvida essa noite. Ele manda dizer que hoje as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele manda dizer para você que hoje é o dia do teu milagre. Hoje Ele muda a tua história. Hoje Ele vira a página da tua vida. Hoje Ele entra com providência na tua casa. É hoje que Jesus parou. O cego olhou e viu que Jesus de repente estava olhando para ele. E a multidão dizendo: fique quieto, cale a boca. Mas ele não quis nem saber. Ele disse: não importa o que eu tenha que fazer, não importa se eu vou ficar rouco, vou perder a voz, eu já perdi minha visão, mas a minha alma eu vou adorar, com a minha alma eu vou glorificá-lo, com a minha alma eu vou exaltá-lo, com a minha alma eu vou chamar a atenção dele. Se coloque em pé com a permissão do pastor.